todos. Sejam bem-vindos a esse workshop, essa aula sobre corpos energéticos. E vamos bater um papo, conversar. E essa aula vai ficar gravada, depois eu vou subir no YouTube para quem não perdeu, esqueceu o horário, fez confusão, possa aproveitar depois. Tá bom? Uh, por eu já conhecer as pessoas que estão aqui, eu sei que esse conceito não é estranho a vocês. Tá? Mas eu vou falar de uma maneira bem didática e fácil, até para ajudar vocês a se posicionarem e explicarem para os seus clientes. Tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, a Ana, que faz radiestesia. Eu faço. Mas como é que isso funciona? Não, porque eu mexo com campo energético. Mas o que é isso? Então, ah, é até uma maneira de você explicar para a pessoa que isso funciona. A Adriana, eu fiz curso com ela agora em dezembro, ela me ensinou mesmerismo, né? A hipnose não verbal, mesmerismo, que é passe magnético. Então, eu estou manipulando a energia. Então, é tipo da coisa que você fala, tá, isso aí é balela, não existe. Não, isso existe, é físico e tem comprovação. Essa é a parte importante. Eu Bom, acho que nessas alturas do campeonato, nós que estamos aqui, ninguém duvida, né, de que energia, aliás, é algo que hoje já nem se discute, né? Energia existe, ponto. A questão é como nós vamos manipular essa energia e através com que mecanismos a gente vai trabalhar com ela, né? exatamente. Só para só para seguir uma pouquinho, lógica assim, de quebra de rejeição que a gente pode ter, isso funciona. Então, primeira coisa que a gente tinha colocado, já é fisicamente provado que tudo é energia, tá? Matéria é energia condensada. Quem foi que disse isso? Albert Einstein. Então, tudo é energia. Beleza. Então, tudo não deixa de ser manipulação de energia. A segunda coisa é o seguinte: vocês lembram quando a gente estava criança, a experiência do colégio, de enrolar um fio no prego e ligar uma pilha para transformar o prego em um ímã? Então, a corrente elétrica, a eletricidade, produz um campo magnético. Por isso que a gente fala de campo eletromagnético. Todo ser vivo produz um campo eletromagnético, porque todo ser vivo produz eletricidade. Nós, nós temos os neurônios, que conduzem eletricidade, e nós temos sais minerais dissolvidos no nosso organismo, na água, no sangue. E sais minerais em movimento produzem eletricidade. Então, todo ser vivo produz um campo eletromagnético, bioeletromagnético. Então, isso é físico. Assim, então, feito que isso não tem contestação, vem aquela, mas como é que a energia pode afetar uma matéria? Não, se tudo é energia, o que existe é uma interação entre energias. E vocês sabem que acontece isso, porque vocês têm micro-ondas. Aí vocês têm um campo eletromagnético atuando na matéria, aquecendo a comida. Vocês têm aquele medo das ondas de dos postes de alta voltagem, de energia de alta tensão afetarem a saúde, do radiação do celular afetar a saúde, do raio-x. Tudo isso é energia eletromagnética afetando a matéria. E aí, isso já comprova uma série de coisas. Por exemplo, por que a cromoterapia funciona? Porque a luz é uma onda eletromagnética atuando na matéria. Você sabe que isso funciona porque você tem sensores, você tem abertura de portas, você tem painéis fotovoltaicos transformando luz em energia. Então, a cromoterapia funciona porque luz interfere na matéria. Aí você vai falar assim, passe magnético, Benson. Sim,
Você tem a parte do magnetismo, você magnetiza as coisas, você sabe disso. Tá? Inclusive, a parte da radiestesia usa esse princípio de magnetização. Tá? Eu até trouxe aqui, até tenho aqui, você tem um aparelhinho chamado Aurameter. Opa, tá escondido aqui, aqui na minha frente. Um Aurameter, onde você encosta essa ponta aqui na pessoa, magnetiza, pelo conceito de ímã, polos opostos se atraem, essa perninha anda e você consegue medir a aura. Tá? Então, uh, esses conceitos já são provados cientificamente. Essa coisa 1. Aí vem aquela pergunta: o que é a aura? O que nós vulgarmente chamamos de aura é justamente esse campo eletromagnético que nós criamos e onde nós atuamos. Como terapeutas integrativos, a gente atua também nessa parte, dessa anatomia oculta, esses campos energéticos. Então, muitas das nossas terapias são chamadas de terapias energéticas, porque a gente atua nesse corpo, né? A gente atua nesse corpo energético para ter repercussão no que nós chamamos de corpo físico. Né? Então, a primeira coisa é isso, que a gente tem esse campo que a gente chama de aura. Eu vou aqui abrir aqui uma apresentação e eu vou falando, conversando enquanto eu faço a apresentação. Tá? Estão me vendo? Sim. Sim. Tá. Então, primeira coisa, a aura é esse campo que a gente chama de campo bioeletromagnético. E a aura era uma coisa física, a gente prova isso fisicamente, você sente isso. E ela é composta pelas nossas emanações do aspecto físico, como eu falei, o sangue gera corrente elétrica, o estado emocional, que as nossas emoções disparam uma série de sentimentos e campos, e o nosso mental. E esse campo que a gente chama de aura, ela não é uma coisa única. Tá? Ela é, na verdade, são várias camadas. Existem umas camadas mais densas e ela vai ficando mais sutil. E essa aura, tanto que ela é física, que a gente consegue fotografar elas. Existe já, isso foi muito difundido lá nos anos 70, a famosa fotografia Killian, que era a fotografia da aura. Como é que funcionava isso? A gente colocava uma placa cheia de sal, água e sal, passava uma alta frequência, uma alta voltagem com alta frequência, e gerava esse campo, que nós estamos vendo aqui do dedo, gerava esse campo, esses campos em volta, essa luminescência em volta dos corpos vivos. Então, esse campo aqui é a chamada de aura, é a fotografia da aura. Tá? Os estudos revelaram, por exemplo, o seguinte: se eu pegar, por exemplo, essa folha e cortar e fotografar, eu vou manter essa imagem. O campo permanece, mesmo faltando um pedaço físico. E vocês estão vendo que aqui vocês estão vendo 4 dedos diferentes? Na verdade, são 4 estados diferentes. Esse que está vendo mais apagado é uma pessoa que não está com muita saúde. Como ela está com problema de saúde, o campo dela é falho. Então, o físico reflete no campo energético. Tá? E o energético no físico é uma via de duas mãos, mas o problema físico aparece
no campo eletromagnético, na aura. Então, a gente pode fazer diagnóstico pela aura. Tá? Isso nos ajuda a, a achar algumas coisas. Tá? E existem algumas fotos, por exemplo, mais modernas, que faria a foto colorida. Então, esse aro colorido que vocês estão vendo seria a aura da pessoa. Lá atrás, os videntes falavam que a aura tem cor. E conforme o estado da pessoa, tem a cor da aura. O pessoal achava que era uma cor única. Ela não é uma cor única, ela é uma mistura de cores. Tá? E reflete os aspectos do estado. Então, esta aqui seriam fotografias de pessoas, uma pessoa em vários momentos diferentes, de fotografias diferentes da aura dela. Então, é uma das provas que a coisa existe e é física. Tá? Uma coisa que, antes de falar dos corpos, falando da aura, que muitos já ouviram falar da palavra egrégora. Egrégora é uma soma de energia. É uma forma de pensamento que é uma soma de energia, onde várias pessoas, vibrando o mesmo, compartilhando a mesma emoção, o mesmo tipo de pensamento, criam uma massa de energia, a gente chama de forma pensamento, onde essas pessoas alimentam essa massa de energia e, ao mesmo tempo, essas pessoas são alimentadas por essa massa de energia. Nós podemos participar de várias egrégoras, tá? E existem egrégoras de todo tipo. Então, por exemplo, eu posso participar de uma egrégora do meu time de futebol, então uma egrégora dos palmeirenses. Eu posso participar de uma egrégora da minha religião, então uma egrégora dos católicos, dos espíritas, dos muçulmanos, dos judeus. Eu posso participar de uma egrégora dos engenheiros. Né? Então eu consigo ter vários, posso participar de vários tipos de egrégoras ao mesmo tempo. Tá? E algumas egrégoras são excludentes. Eu posso ser expulso da egrégora, porque eu sou incompatível com ela. Tá? Isso explica muitas das vezes aquela coisa, eu cheguei num lugar, eu não me sinto bem nesse lugar. E pode ser que a sua egrégora esteja em conflito com a egrégora daquele lugar. Lugares também têm egrégora. Existem egrégoras em igrejas, em lugares sagrados. Tá? Então, são lugares de muita força. Então, a Basílica de Nossa Senhora aqui no Brasil, a Fátima em Portugal, são lugares onde milhares de pessoas formaram uma egrégora e milhares se beneficiam dessas energias. Tá? Eu falei que vocês podem ser expulsos de uma egrégora. Veja, egrégoras incompatíveis. Eu não posso torcer para o Corinthians e para o Palmeiras ao mesmo tempo. Se eu sou torcedor, eu vou escolher um time ou outro. Se eu não sou torcedor, eu posso, tudo bem, gostar de ver o jogo do Palmeiras e o jogo do Corinthians. Eu não estou ligado à egrégora do Palmeiras ou do Corinthians. Mas se eu sou um torcedor e eu estou conectado com a egrégora de um time, tá? Então, dificilmente eu vou estar ligado à egrégora de outro time. Eu posso ser Corinthians, posso ser Palmeiras aqui em São Paulo, posso ser Flamengo no Rio e posso ser Vitória lá na Bahia. Mas por quê? Porque são coisas diferentes e eles não entram em conflito. Então, isso é uma coisa bacana para entender sobre a egrégora e a formação de egrégora. Quando a gente faz, por exemplo, um curso, a gente forma uma egrégora, que a gente junta pessoas com o mesmo ideal. E aí se cria esse campo em torno desse ideal. Então se cria essa egrégora. Tá? Bom, então comentei que a aura é um campo de energia que forma, é usado para
soma de várias auras forma a egrégora, mas a aura ela não é uma coisa, uma capa única. Ela é formada por várias camadas, né? E a melhor figura para explicar isso é a matriosca, tá? Então existe uma boneca dentro da outra, existe um corpo dentro da outra, vai se envolvendo, um envolvendo o outro como se fossem cascas, né? Então, por exemplo, nós podemos separar basicamente em 7 corpos. Tradicionalmente, as tradições esotéricas falam em 7 corpos. O primeiro é esse que todo mundo vê e toca, que é o físico. O segundo é chamado de duplo etérico, é uma camada bem rente ao teu corpo, de uns 2, 3 centímetros, tá? Porque é bem denso, é aquela energia pura emanada pelo corpo, tá? Colado nele, temos chamado corpo astral ou corpo emocional. Então, depois deles temos um corpo mental, né? E aí teríamos o corpo espiritual depois. Só que esse corpo mental ele é dividido em 2 pedaços. O primeiro, que seria da parte mais física, é chamado mental concreto, tá? Que é parte do nosso, formado por parte dos nossos pensamentos, é o corpo formado pelos nossos pensamentos, mas aquele pensamento que a gente vê e realiza. Então fala assim, o que é o mental concreto? Isto é uma caneta, isto aqui é formado de um corpo de plástico, ele escreve azul, isto é o mental concreto. E a gente usa essa base do mental concreto para criar uma coisa abstrata. E aí tem esse outro campo, que é chamado de mental abstrato, que nós vamos tratar de ideias como amor, compaixão, né? Deus, anjo, filosofia, espiritualidade. Por isso que a gente coloca esse espaço do mental abstrato na espiritualidade. Vamos imaginar o que é um anjo. Não tem como a gente imaginar o que é um anjo. A gente tem que usar imagens concretas, né? Um bonequinho com 2 asas, bonitinho, para poder imaginar a ideia de uma entidade, do que seria um anjo, do que seria a energia do anjo. Então, esse seria o mental abstrato. Aí nós temos um corpo chamado búdico, né? Que é o nosso penúltimo corpo, ou budi, dependendo da tradução, e um corpo chamado átmico, ou atman. O corpo átmico é a nossa essência divina que está lá com Deus. É o nosso verdadeiro eu. E esse corpo vem se desdobrando em corpos mais densos para podermos viver, experimentar a nossa existência aqui no mundo material. Vamos imaginar que o nosso corpo átmico é o Sol, o nosso Sol aqui. O Sol aqui não pode chegar na Terra. Se eu trouxer o Sol para a Terra deixa de existir, que é muita energia. Então, esse Sol tem que se fracionar e vir pedaços dessa energia para que ela chegue numa quantidade suficiente para nutrir e viver aqui na Terra. Então, esse nosso corpo físico, a nossa energia mais densa, porque só nesse corpo físico nós podemos experimentar sensações e emoções, ter essa vivência para nutrir o nosso mental, para poder nutrir o nosso espírito. Então, a gente é energia pura, né? Que vive em várias frequências. Então, nós somos múltiplos nessa ideia, porque a gente tem vários níveis de energia. A gente não é só material. E nós, como
terapeutas, tendo essa ideia de energia, podemos atuar. Por isso que quando a gente vai falar em tratamentos de depressão, a gente fala para usar música, a gente fala para usar dança, a gente fala para usar floral, porque a gente vai trabalhando nos vários campos, o físico, com movimento para criar endorfinas, no emocional, no mental, no vibracional, e é isso que a gente vai trabalhando aos poucos. O pessoal costuma, coloquei essa tela, costuma vindo mais denso para o menos denso, né? Então, corpo espiritual átmico, búdico, mental superior. Então, a gente desce para a Terra, tá? O nosso espírito desce para a Terra. Então, esse seria o caminho do espírito. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. No começo, quando ele falou que mata todo mundo, queria mais, tá ligado? Porque no fim ele não matou ninguém, ele só matou todo mundo, mandou o exército dele. Cara, desculpa, alguém está com o microfone aberto, está interferindo, às vezes dá para... Corta o som, por favor. Eu vou fazer isso. É exatamente o que eu vou fazer. Tá, todo mundo mudou. Beleza. Bom, vamos lá. Então, como estava comentando, todo mundo aqui fez PNL, então eu lembro que assim, o famoso ciclo, pensamento gera sentimento que gera uma reação física. Pensamento, sentimento, dá um comportamento, gera reação física. Exatamente, é um reflexo do nosso sistema de corpos. Toda doença começa no campo do mental. Ele vai vibrando até que afeta o emocional, que vai vibrando até afetar o físico. Quando você chega, a doença se manifesta no físico, é que há muito tempo ela já está vibrando nos outros corpos. Tá? Exatamente por isso que nós temos aquela coisa que a gente fala, de maneira
vamos colocar assim, mais pé no chão para os nossos clientes, que tem que ter pensamento positivo. Porque tendo pensamento positivo, você adoece menos. Porque quando tem pensamento positivo, você estimula os órgãos a fazerem hormônios da felicidade, hormônios bons, né? Isso é uma coisa. E você também estimula o seu sistema, você diminui o estresse e estimula o teu sistema, ah, de- de- o teu sistema imunológico. Então, veja, essa é uma explicação que é parte da verdade, porque você não, por desconhecimento, ou até para você não ter que bananar muito a cabeça das pessoas, você não conta a influência dessa parte energética. Mas nós que atuamos como terapeutas integrativos energéticos, a gente entende isso e atua com isso. Tá? Como que a gente trabalha com a parte energética? A gente fala muito de chakra. Né? Chakra é a tradução do sânscrito para roda. Chakra quer dizer roda. E, esquematicamente, a gente costuma falar dos 7 principais, que são mais, dependendo da literatura, chega a ser 13. Tá? Chega a ser 13 principais. E aí são os 7 mais conhecidos. Né? Em português seriam o raiz, o sexual, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o terceiro olho e o coronário. Essa aqui seria uma figura esquemática. E a gente, quando vai fazer uma aplicação, reiki, magnetismo ou radiestesia, alguma coisa, a gente pode usar essa ideia, esse esquema. Né? Porque você mentaliza, você não precisa achar a localização exata, mas você mentaliza a região e atua naquela região. Né? Só que o esquema dele é um... E por que a gente atua no chakra? Porque chakras são centros de forças. É através... Esses chakras estão localizados, na verdade, existe mais de um conjunto. Mas esses chakras que a gente costuma trabalhar, eles estão localizados no nosso campo do duplo etérico. Tá? Eles estão... Então, você imagina que você está com um casaco e tenha bordado alguns casacos, né? Esse casaco tem o duplo etérico. Então, esses chakras, eles estão no duplo etérico, eles não estão colados no nosso corpo físico. E eles captam essa energia, funcionam como ralos, captam essa energia e levam para dentro dos nossos órgãos internos. Tá? Então, cada chakra está associado a um conjunto de órgãos. E atua. Então, quando a gente faz cromoterapia, faz alguma coisa, a gente atua também no chakra para levar energia, essa energia sutil também para o físico. Os passes do magnetismo, os passes espíritas, eles atuam aqui para te levar no campo do corpo físico, te energizar. Como, se você imaginar um ralo, o ralo às vezes pode estar entupido, pode estar fechado, né? É que a gente fala que está desalinhado, está bloqueado. Então a gente utiliza técnicas para harmonizar, desbloquear, para que a energia possa fluir. Levando em conta a medicina chinesa, na medicina chinesa não existe doença. O que existe é fluxo de energia que foi interrompido. Então, o teu organismo está com problema de fluxo de energia. O excesso é falta, porque teve algum problema de fluxo de energia. E os chakras são os macro coletores de energia para o nosso corpo. Aqui tem uma coisa do mais físico para o mais sutil.
tá? Falar de chakra, eu daria um curso inteiro, mas vou ter que ser bem resumido. Quanto mais embaixo for o chakra, é chamado básico, porque ele é o primeiro. Aqui tem as energias mais densas, por isso associado à cor vermelha. Tá? Porque o espectro da luz, o vermelho é que tem menor frequência, e o violeta é que tem a maior frequência. Então, quanto mais ele vai do básico, ele vai de baixo até o topo da nossa cabeça, que seria a espiritualidade. Então, a gente pode dividir assim. Veja, do pescoço para baixo seriam as nossas funções biológicas de sobrevivência. É o material. Acima do pescoço, temos as funções elevadas, temos o mental, temos a espiritualidade. Então, a gente depende do que existe do pescoço para baixo para nutrir a nossa cabeça, e a nossa cabeça ordena e coordena tudo que está abaixo do cérebro. Então, nós podemos dizer, simbolicamente, que aqui em cima está o espiritual controlando o material. Por isso que cada um desses chakras também é ligado a um corpo, um campo. Esse desenho que vocês estão vendo aqui, ele é um pouquinho diferente, porque aqui ele mostra a localização real dos chakras. Tá? O nosso chakra ele não é alinhado perfeitamente, eles estão deslocados, eles estão ligeiramente deslocados, não é uma linha perfeita. Então, esse aqui seria o posicionamento real dos chakras no nosso corpo. E vocês podem ver, nesse desenho aqui do homem de lado, que o cone está com a boca mais para frente, que é exatamente aqui no campo do duplo etérico, no corpo do duplo etérico. Essa figura aqui é uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Provavelmente vocês já ouviram falar do bastão de Esculápio ou caduceu do Mercúrio. Bastão que é o símbolo da medicina. Na verdade, o que significa esse bastão? Aqui, a coluna. Aqui seria a coluna, o homem, os 7 chakras, e cada cobra que dá 2 voltas e meia seriam as energias da Kundalini e da Forrá. As energias que cruzam o nosso corpo, ativando, movimentando nossos chakras. O nosso chakra gira no sentido horário e anti-horário, ele vai e volta. Tá? E trabalha nos dois sentidos. Ele inspira e respira. Então, o caduceu exatamente representa essas energias e as áreas exatamente a nossa mente e a nossa conexão com o espiritual. Por isso que o caduceu é um símbolo do curador, porque ele trabalha as energias do corpo curando. Os chakras, lembra que eles não trabalham só o aspecto físico, mas como ele trabalha no físico e no mental, eles também estão associados às emoções, aos sentimentos. Aqui é uma pequena postagem para mostrar que estaria associado. O que é? Então, o bloqueio dos chakras, o fato de ele estar desalinhado, daria esse sentimento negativo, né? Esse problema. Então, você está com um coração desalinhado, o chakra cardíaco desalinhado, teria o pesar. Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa em luto, teria esse pesar, porque estaria com essas energias do cardíaco bloqueadas, desalinhadas. Então, além de todo o trabalho que a gente pode fazer de aconselhamento, terapias, humoterapias, nós podemos também atuar no campo energético através do chakra para poder trabalhar esse sentimento, tá? Trabalhar esse sentimento. Pessoal, deixei aqui os meus contatos, vocês já me conhecem, mas está aqui os meus contatos. E agora eu gostaria de abrir o microfone para vocês e a gente bater papo, tirar dúvidas, tá?
Alguma coisa que vocês queiram conversar, trocar alguma ideia? O que vocês acham, o que vocês não acham? Um por vez, um por vez, um por vez? Ô, Cássio, você estava falando sobre a questão do pensamento, né? Por exemplo, a questão a egrégora, né? Quando a gente não se sente bem em tal lugar. Quer dizer que também o pensamento dos outros acaba nos Sim, interferindo vamos, na gente. vamos lá. Telepatia é físico. Gente, vamos lá. Vocês, hoje tem uma coisa celular, mas eu gosto de usar o rádio. Quantas estações de rádio existem? Um monte. Zilhões. Como é que você sintoniza uma estação específica no rádio? Está ali todas as frequências e você sintoniza o rádio uma determinada frequência para ouvir uma determinada estação. Ah, eu falei que a corrente elétrica cria um campo eletromagnético. O nosso pensamento cria um campo eletromagnético. O nosso cérebro é um gerador de eletricidade eletromagnético. É um rádio. O nosso cérebro é um rádio. Os nossos pensamentos são ondas de rádio. Então, a telepatia é a gente sintonizar a estação correta do pensamento do outro. Como é que funciona o celular? Hoje em dia a gente chama de celular. Eu tenho um aparelho que capta uma onda, Esta onda, quando eu atendo o telefone, eu fecho dois contatos e eu dou a mesma frequência, eu tenho um fala e eu escuto. Isso é telepatia. Quando você cria, a egrégora não é muito diferente. São várias pessoas criando aquela massa de energia. É uma massa de energia. E sabe quando vocês estão no dia, estão um dia quente e abafado? O ar está pesado porque está quente e abafado, porque está úmido. É igual. Você tem uma série, tem uma massa de energia e você bate nessa massa de energia. Dependendo da tua sensibilidade, você sente mais ou menos essa massa de energia. Então, a reunião de vários pensamentos que cria essa egrégora, sim, o pensamento vai te influenciar. Hora que melhora, não é adesivinho de evangélico. É uma verdade. Influência do pensamento. Eu estava falando de um experimento que fizeram nos Estados Unidos, onde eles colocaram uma pessoa num tomógrafo funcional e na sala ao lado colocaram uma pessoa orando. O que acontecia? A pessoa no tomógrafo não estava sabendo de nada. Quando a pessoa na sala ao lado orava em nome do outro, orava, áreas do cérebro da pessoa no tomógrafo eram ativadas. Quando a pessoa parava de orar, essas áreas eram desativadas. Então, ora que melhora. O diretor, isso tem até uns 10 anos mais nessa reportagem, o diretor do Hospital das Clínicas, numa reportagem no Fantástico, não, desculpa, Globo Repórter, falou que colocava pessoas orando e os pacientes que recebiam a oração, sem saberem, se recuperavam muito mais rápido do que os outros, que não recebiam oração. Tem o experimento, o famoso experimento do Masaru Emoto, onde ele colocou ah, pessoas, ah, colocou potes de água e falava frases boas e frases ruins, palavras boas e palavras ruins, e congelava, e se verificava que a água era magnetizada, porque ele já trabalhava com radiestesia. Ele tinha aparelho de radiônica, ele fazia remédios radiônicos. E ele
via que as palavras, a vocalização, a escrita e o pensamento das palavras magnetizavam a água e ela vibrava aquele pensamento. Palavras como amor, paz, davam flocos de neve bonitos. E palavras como guerra, ódio, davam flocos deformados. Adriana, abre o teu microfone. Se você levantou a mão, pode falar. Eu vou complementar, porque você está falando aí de vários experimentos aí que já estão consagrados, né, na verdade. E como você falou aí de magnetismo, então aí você tocou na minha veia, né? Então eu tenho que falar aqui, porque afinal de contas, eu que sou da hipnose não verbal e que trabalho com magnetismo, tenho que falar do poder que é o magnetismo, né? E e o magnetismo, quando você aprende a manipular o próprio magnetismo, que é algo nato de cada um de nós, e potencializar, né, a um nível da hipnose não verbal, que você coloca pessoas em ambientes diferentes e você trata à distância as pessoas com o magnetismo, e aí a técnica nessas trocas ali, você acessa o campo da pessoa, esse campo, então, é eletromagnético, né? E acessando o campo, você consegue sentir o que a pessoa está sentindo, pensamentos que a pessoa pode estar tendo. É bem interessante. Agora, independente dessa troca necessariamente, o magnetismo ele pode ser utilizado e deve sempre nas questões de saúde, que é maravilhoso, nos transtornos gerais aí de ansiedade, depressão. Então, para causas físicas e mentais, o magnetismo, que a gente manipula isso dentro da hipnose não verbal, né, que é uma das bases da hipnose não verbal, conversa muito com o que você está falando aqui hoje, né? Porque basicamente é trabalhar o campo energético da pessoa e o magnetismo para trazer aí várias curas. A gente não fala muito em curas se fosse abertamente, mas curas emocionais, né? Curas do ponto de vista das dores emocionais, né? Já que nós não somos médicos, a gente não fala em cura nesse aspecto. Mas também não fala em cura. Para a transformação, para a libertação, a gente sabe o quanto o magnetismo é incrível. Então, é muito interessante tudo isso que você está falando aqui para a gente. Você está falando de magnetismo? Vamos lá. Coisa de moleque, tá? Eu, como criança, 14, 15, 16 anos, via minhas avós pôr o copinho d'água em cima da geladeira do lado do radinho para ter a bênção da Ave Maria às 6 horas da tarde. Tá? Todo mundo aqui lembra da vovó fazendo isso. E não precisa ser só nas vovós, né? Nas igrejas, de um modo geral, na verdade, a água, como a água é um elemento, né? Mas eu estou falando exatamente desse negócio o copinho de água às 6 horas no radinho, que é exatamente você fala assim, quando você ainda está na igreja, você fala, não, porque veio com a água abençoada, veio lá de. Quando você está lá tá em casa, põe um copinho, pegou a água da torneira, põe um copinho, você fala, tá, bobagem. Tudo bem. Sim. Eu, como moleque, crendice bobagem. Eu, hoje, terapeuta, não era crendice bobagem. Hoje, já tem várias comprovações. Tá? Tanto é que eu tenho aqui a minha garrafinha de água. Está aqui, tem uma garrafinha para cá, minha garrafinha de água. Aqui tem minha água magnetizada. Tá? Então, e no curso, você viu, a gente ensina a magnetizar a água e colocar até elementos, né, na água, e sentir o gosto dos elementos, é bem interessante. É bem por aí. Então, quer dizer, então, quando a gente está falando com essa parte de vibração,
que acontece? Você pega o reiki, tá? No teu caso específico, você tem o reiki, para nós é muito mais novo do que o mesmerismo. Tá? Até para a Sim. história do reiki, o Você reiki bebeu na fonte do mesmerismo, né? Bebeu na fonte do mesmerismo, né? O rei. o reiki é posterior ao mesmerismo, em termos de cronologia. Né? Mas Sim. qual a ideia do mesmerismo? Você manipula energia. No caso, você usa a tua energia magnética própria. Qual a ideia do reiki? Você usa energia, mas você não é doador. Você é apenas uma antena. Você só transmite. Você é um duto. Canalizador. Tá? Você é um duto. Você transmite a energia. Você não manipula a energia. Você só transmite a energia. Cromoterapia Uhum. também. Só que na cromoterapia, eu tenho o que a gente chama de cromoterapia mental. Eu não ponho só a luz. Eu não vou lá, não dou só um banho de uma cor. Eu dou um banho, mais minha intenção, eu mentalizo a intenção da luz. Eu estou Uhum. jogando essa luz para o campo, estou jogando essa luz para o órgão, estou jogando essa luz para isso. E do mesmo jeito, que, já que a energia flui, não tem barreira, por isso que a gente tem atendimento à distância com magnetismo, com oração, com bênção, com reiki, né? Com radiestesia. Né? A anestesia trabalha com uma outra coisa que é energia de forma de onda. Então, usa os gráficos para gerar essa forma de onda, para gerar essas intenções. Então, quer dizer, veja, o que nós temos aí que é chamado de esoterismo, é exatamente a compilação de conhecimentos de como a gente pode representar e manipular essas energias. Então, vamos voltar no básico do básico, que foi que você deu no curso, os 4 elementos. Como é que eu posso acionar os 4 elementos? Eu vou mentalizar o elemento, mas, de novo, eu vou no mental concreto, eu vou imaginar a vela, a chama, para, através do mental concreto, que é a imagem da chama, focar no mental abstrato, que é o elemento do fogo, a ideia da energia do fogo. Eu vou mentalizar um copo de água, um mar, um rio, para ter a ideia, né, mentalizar e transformar o mental abstrato da ideia da energia da água, da fluidez da água, do ar. Né? E aí eu faço assim, por que eu vou tendo com chakra, tá? O chakra básico, o raiz, ele fica os dois, o primeiro e o último chakra, eles não ficam aqui no peito. O chakra coronário fica aqui no alto da cabeça. É a coroa dos santos. O halo dos santos é um chakra coronário super desenvolvido que chega a ser visível. E aí, o chakra básico, que é a alimentação que vem, a energia que vem da terra, que te sustenta, ele fica no meio das pernas, ali onde é o cóccix. Então, você tem a energia da Kundalini, que é a energia que vem da terra, que vem de baixo para cima, que é a cor vermelha. E você tem a energia, seria a energia telúrica, e você tem a forrá, que é a energia verde que vem de cima para baixo, que é a energia celestial. E elas se misturam no cardíaco. Tá? Então, esse fluxo de energia, aí a gente vai entrar em Cabala,
os chakras têm representação na Cabala, mas aí é todo um outro estudo. A gente vai entrar nessa parte da manipulação das energias. Tem hora que você precisa da energia da Terra, da sustentação. Pessoas que estão com pouca saúde, problemas financeiros, não têm prosperidade, têm problemas de absorção da energia da Terra, da materialidade. Não adianta eu ser uma pessoa muito espiritualizada. Eu preciso de comida para viver. É o equilíbrio, né, na verdade. Mesmo que se eu for um yogi, eu preciso ainda da água, do ar, do alimento. Tá? Então, eu não posso ser muito. Se eu for muito espiritualizado, eu não estou nessa terra, eu sou energia pura, estou lá em cima. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Um erro que muito terapeuta comete, tá? Eu sou terapeuta, então eu tenho a missão divina de ajudar os outros. E eu tenho que fazer esse trabalho de graça. Não. Se vocês são que nem eu e ainda estão vivendo aqui na Terra, vocês precisam comer, dormir, beber. E tem uns carinha que acham que são seus sócios, que te mandam uma conta de água, luz, telefone, aluguel e IPTU. Então você tem que cobrar. Médico não tem vergonha de cobrar. Por que você teria vergonha de cobrar? Igreja cobra. Igreja cobra. Eu falo para você ser dizimista. Ela não tem vergonha de pedir. Ô, Carlos, mas aí eu fico pensando o seguinte, né? Eu acho que aí, minha opinião pessoal, tá? Eu acho que aí entra, assim, a crença da escassez que está por detrás do terapeuta. Então, na verdade, não é a ideia generalizada do terapeuta, porque o terapeuta é uma profissão como outra qualquer, remunerada, e está tudo certo. Mas esse discurso que muitas vezes acompanha alguns profissionais da área da terapia, né, de como se a terapia caminhasse lado a lado com o voto de pobreza, eu acho que isso fala muito mais sobre a pessoa. Sim. E aí, assim, a gente sabe todos, a gente não todos nós, né? Em algum nível, a gente também precisa olhar para dentro de si, fazer um mergulho para dentro de si, para curar as próprias feridas e as marcas que todos nós temos. A gente não tá, porque a gente cuida do outro, não significa que nós não tenhamos muito a cuidar de nós antes, né? Então, é ter só essa compreensão e cada um olhar para dentro de si, ver onde merece aí, precisa de cuidados também, e ter a humildade de reconhecer. Por quê? Porque eu vejo que na área do desenvolvimento humano, as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que necessita também de ajuda como qualquer outra pessoa. Como se, por acaso, o fato de cuidar do mental de alguém fizesse de nós alguém acima do bem e do mal, que não passasse pelas dificuldades. E o que é pior, a gente aceita esse julgamento do outro, a gente, assim, entre aspas, né? Deixa eu corrigir. Alguns profissionais aceitam. O aceito, eu entendo assim, o estereótipo do terapeuta que aceita. Infelizmente, alguns profissionais aceitam esse julgamento do outro e aí se fecham dentro de uma concha porque tem medo até de mostrar a própria vulnerabilidade e de ser julgado como, nossa, se ele não cuida, não consegue resolver as próprias emoções, como vai resolver do outro? Então, fica aqui esse meu grito de alerta, que eu gosto de falar que é um grito de alerta, porque a minha bandeira é a bandeira do alto amor, né? Estou sempre falando dela. E eu acho que vale muito a pena a gente, enquanto profissional dessa área da saúde, do desenvolvimento humano, onde a gente puder ter voz para acolher os nossos colegas e lembrar os nossos colegas de que a vulnerabilidade faz parte da natureza humana e que está tudo bem estar vulnerável, e está tudo bem ter uma fossa de vez em quando, e está tudo bem chorar por qualquer coisa, que todo mundo faz isso. A diferença é que a gente
conhece o caminho e sabe que a gente não precisa permanecer naquele lugar, né? A gente vai para aquele lugar porque a gente tem a natureza humana, mas quando a gente percebe, opa, aqui eu não vou ficar. Eu conheço recursos, se eu não consigo cuidar de mim numa auto-hipnose, enfim, né? Porque realmente é desafiadora. Muita gente fala muito de auto-hipnose como se fosse muito fácil, né? Mas ter pelo menos a humildade de reconhecer, poxa, eu preciso de ajuda e buscar ajuda e não ter medo, porque se vier um julgamento nesse sentido, o profissional deve ter ali a palavra, né? Ter voz ali para dizer, como assim? Eu sou tão humano quanto você. A diferença é que hoje eu busco conhecer mais a meu respeito e aí levar esse conhecimento para o outro, né? É só isso que muda, na verdade. Adriana, concordo plenamente com a sua Desculpa posição. se foi uma aula aqui, Não, mas não, acho não, não, que não, não. Aqui é eu não aguento, eu tenho que ter voz nessa hora para falar disso. não, aqui é hora do bate-papo, tá? Canal aberto. Ah, quem disse, pelo fato de eu ser médico, isso me automaticamente me dá prevenção contra gripe, sarampo, catapora, cair e Exatamente. quebrar a perna. Só pelo fato de eu ser médico, eu estou imune a qualquer outra desgraça do mundo. Uhum. Tá? Se você aceitar essa ideia, então você aceita que qualquer um terapeuta também, como qualquer outra pessoa, pode sofrer qualquer outra coisa que acontece. Tá? Queria fazer um comentário, mas antes de fazer um comentário, Ana, você queria falar alguma coisa? Não? Era só um paralelo que me lembrei é, de uma frase sobre isso, que é assim, você não pode evitar que um urubu pouse na sua cabeça. Isso pode acontecer. O que você não pode deixar é ele fazer um ninho ali, né? Exatamente. É Então isso você Ótima aí. frase. tem que dar um jeito de resolver aí. Ele pousou, mas vamos embora. Muito bom, é isso mesmo. Adorei a frase. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com isso aqui, que eu tenho esse arquétipo na minha cabeça há muitos anos. Eu já falei sobre isso. Talvez a Rosa conheça, vocês conhecem o mito de Quiron? Quiron, o curador? A Rosa eu sei que conhece por causa do planeta Quiron lá, que ela ela faz os mapas. Quiron, curador. Quem é Quiron? Quiron era um centauro, e esse centauro se notabilizou no desenvolvimento da medicina. Ele foi o médico mais sábio da época, grego da época de Hércules. E ele foi companheiro de Hércules de aventura. Durante os trabalhos de Hércules, o Hércules envenenou as flechas com o sangue da hidra, para poder matar os animais. E nessa de ele estar matando as aves, ele feriu Quiron. E o sangue, o veneno da hidra não tinha cura, não tinha cura. Então Quiron passou a ser uma pessoa que tinha uma ferida que nunca se curava e doía muito. E a maneira que ele tinha de tratar a ferida e minimizar a dor e minimizar os danos da ferida era tratando dos outros. Por isso que é chamado Quiron, o mito é Quiron, o curador ferido. Porque à medida que ele curava os outros, tratava dos outros, ele tratava dos problemas dele. Esse para mim, é o arquétipo do terapeuta. É verdade. Veja, estamos falando de egrégora. Uhum. Vamos lá. Adriana, você fala de auto-amor. Sempre de escolher auto-amor. Veja, você começa a perceber, eu escolhi medo e fobia. E mais precisamente medo de falar em público. Mas por que você escolheu isso? Porque eu vibrei isso. O que mais me apareceu para resolver foram esses casos. Então, eu fiquei especialista nisso porque eu vibrei isso, porque, de alguma maneira, esse problema que eu tenho de medo e fobia
me trouxe essas pessoas para que eu, tratando elas, eu fosse tratado. São as frequências, né? A gente está falando de energia, a gente se conecta por meio das frequências. Você hoje fala de auto-amor. Hoje não, faz bastante tempo. Não. Por que eu estou falando hoje? Hoje, porque você está falando de auto-amor. Quem me Uhum. garante que daqui a 4, 5 meses vocês não estejam falando de prosperidade financeira, ou vocês estejam falando de empreendedorismo? Então, na verdade, Carlos, sabe por que do auto-amor? Eu falo de tudo isso também, é que eu acredito muito que o auto-amor é o começo de toda cura. É assim que Sim, eu vejo. Porque concordo. quando a gente olha para dentro de si e a gente passa a curar as próprias mazelas, e a gente só cura as próprias mazelas quando a gente tem um olhar acolhedor e amoroso para conosco. Então, eu entendo que é por isso que eu acho que o auto-amor é uma bandeira que eu vou carregar para sempre, porque eu acho que ela é a porta de entrada para todas as outras curas, entende? Concordo. Assim, se eu não me amo, por que o outro vai querer me amar? Exatamente. Se eu não gosto de mim, por que o outro tem a obrigação de gostar de mim? E Não é mais, se eu só não me isso. amo, como eu vou amar o outro? Isso sim. O que você não tem, você não pode dar. Você só Uhum, pode dar o que tem. Se você exatamente. botar a mão no bolso e sair vazia, você não tem nada para dar. Então, Uhum, primeiramente, você tem que se amar. uhum. E quando você se ama, você é capaz de curar o outro. Exatamente. A verdade é essa. É, é por isso que a gente que trabalha, estou falando de egrégora, energia, a gente, como terapeuta energético, a gente vai se conectar a alguma egrégora, tá? Seja a egrégora da radiestesia, da cromoterapia, do Benson, não importa. A gente vai se conectar com alguma energia, vai haver uma troca de energia e essa troca vai nos beneficiar. O maior beneficiado, eu comentei isso no curso, que o maior, a pessoa que mais, terapeuta, é a pessoa que mais recebe tratamento. É a pessoa que é mais beneficiada pelas técnicas. Sim, Lógico, a porque gente tá... você curando o outro, você se cura a si também. É, Toda vez que você. É a mesma coisa do ensinar. Se você está ensinando o outro, é porque você está aprendendo também. uhum, Né? Você, é sempre assim, Perfeito, Rosa. não tem outro jeito. exatamente. Exatamente, é simples assim, Rosa. Simples assim. A partir do momento que você conecta essas ideias, né, que você trabalha com energia, que você é energia, que a troca da energia só te faz crescer, Sim, Mano, começou a animação de quente. né, aí você passa a ter uma vida próspera e feliz. Gente, já deu uma mensagem aqui que está faltando 9 minutos. Eu queria agradecer a presença de vocês. Depois vou editar, vou tirar a queda, o Z, eu vou editar, vou colocar no YouTube, vou passar o link para todo mundo. Vou colocar um materialzinho que eu fiz lá no. Eu tenho um materialzinho que eu vou colocar lá no grupo, que eu fiz pro meu curso, né, de cromoterapia, falando de corpos energéticos, 4 páginas, 4 corpos energéticos e chakras, só para dar uma micro orientação. Né? E como eu comentei aqui a ideia é vocês entenderem do que se trata o assunto. Né? Uhum. Isso aqui surgiu lá no curso da Adriana, no dia 31 de novembro, 30 de novembro, desculpa, que ela falou, que ela comentou de energia, vibração, comentou. Aí, em função do curso, ela não deu sequência no assunto, para não. Porque tinha muita coisa para a gente fazer e Porque não ensinar. era conteúdo do curso, né? Então, Tinha muito conteúdo, né? Foi ótimo, porque a gente passou todos os limites de horas e eu adorei. Começamos mais cedo, terminamos mais tarde, foi maravilhoso. foi. E, então, que dá uma oportunidade para o pessoal que nunca ouviu falar, entender.
Então vai ser colocado e depois vou colocado lá, depois vou distribuir em outros grupos. Então eu quero agradecer a vocês que participaram, vocês, minhas amigas, minhas companheiras de jornada, tá? Conheço vocês já há algum tempo e é para mim um prazer enorme, uma honra ter vocês comigo nessa jornada. E namastê, a minha divindade que habita em mim, saúda a divindade que habita em vocês. Obrigada, Carlos, pela disponibilidade, por doar o seu tempo, doar conhecimento para nós. E que a gente, nesse ano de 2025, a gente se aproprie, assim, com todas as forças, dessa missão que é nossa, porque eu vejo isso como uma missão, é um trabalho, sem dúvida, mas é uma missão também. Então, que a gente se aproprie disso, que a gente perceba o valor nisso, acima de tudo, o valor que a gente leva para a vida das pessoas, que a gente faça e leve amor, muito amor, carregue amor em todos os nossos, em todas as nossas células, assim, que a gente renove amor nas nossas células diariamente e que a gente passe a distribuir amor, porque o mundo precisa muito disso, né? Então, é a minha contribuição pequenininha aqui, mas que eu quero compartilhar com vocês, tá? Com certeza. Gratidão, Adriana. É verdade mesmo, falta amor, muito amor. Aliás, então. Menina... está escasso, muito escasso. As pessoas esqueceram do amor, estão só no interesse pelas coisas atrás, correndo de tudo e se esquecendo. Simplesmente se esquecendo. Está aí o volume de tanta depressão, exatamente, pânico, suicídio, essas coisas todas, desamor. Mas nós temos voz, então enquanto a gente tiver voz, certeza. a gente pode falar de amor para as pessoas, né? Sempre, sempre. Eu sempre estou no amor. Com certeza, com certeza. Eu só queria contribuir com o seguinte: a Adriana falou que, por ser um trabalho, todo trabalho é uma missão, todo trabalho é necessário, todo trabalho deveria ser remunerado. Se você faz uma parede de tijolos, você é um pedreiro, você está trabalhando, mas você está também contribuindo com amor para alguém. Sem Alguém dúvida. precisa daquela coluna, alguém precisa de uma casa, então tem que ser de tijolos. O seu trabalho, se feito com amor, ele vai gerar amor. E ele precisa ser remunerado. Por quê? Porque remuneração é o que se dá ao amor do outro. Porque não se pode dar só amor, porque nós somos matéria e nós vivemos de matéria. Então, nós precisamos de remuneração. Então, essa remuneração não é uma coisa espúria, não. É uma coisa. De forma alguma, é justa. É uma coisa justa, é uma coisa necessária, e essa remuneração se converte em matérias para o nosso crescimento. Né? Tanto para o nosso crescimento material, como também se essa remuneração gera uma escola, gera um outro trabalho, ou uma outra missão. Tudo que é missão, tudo é remuneração, tudo é amor, que é o que falta nesse mundo. É isso aí, Raul. Muito em falta, muito em falta. Verdade, Rosinha. Muito obrigado. Obrigado pelas... Como eu falo, toda vez que eu faço uma aula, alguma coisa, eu sou o maior beneficiário, porque eu vim aqui para aprender. Eu vim para distribuir um pouco do que eu sei e para aprender com vocês. E tem uma coisa que eu acho maravilhoso. Quando você troca um pão com alguém, você chega com pão, você sai com pão. Ideia multiplica, porque quando eu troco com uma ideia com alguém, um pensamento com alguém, eu chego com um e eu saio com dois. Exato. Então, o maior aprendizado que tem até a pirâmide lá, que mostra, é ensinar.
É a melhor maneira que eu tenho de eu aprender com vocês. Tá? Você aprende até com você mesmo. É verdade. Ajuda É. a consolidar o nosso conhecimento. Mas Sim. é por isso que eu tenho essa mania, que parafraseando alguém aqui embaixo, a Adriana, também gosto de falar muito, né? Então, a Chile já teve muitas vezes que segurar minhas. Voa, Mene, segura as asas, você está muito segura. Ela só tem de falar. Você já me segurou muito. Ela sabe que eu tenho aquela ansiedade. Ah, segura. É isso, Chile. Eu prego isso. E muitas vezes foi ótimo ela me segurar. Porque eu calado aprendi. Né? Mas eu agradeço muito vocês por essa oportunidade e teremos outra oportunidade porque o ano só está começando. Estamos só no Verdade. terceiro dia Adorei do o ano. encontro, Carlos. Adorei. Foi muito legal, Legal. gostei É bastante de vir. sempre Muito aprendo obrigada muito pelo contigo. convite, foi legal. Obrigado, meninas. Até Foi mais. ótimo. Muito Beijo, obrigada. obrigada. Beijo. Beijo, gente. Tchau, boa noite, Tchau, gente. tchau. Prazer em Beijo, conhecer a feliz ano para Adriana. Ana, foi todos. bom te rever. Rosita, Feliz tchau, ano até novo mais. para todos também. tchau. Amém. Para vocês Tchau. também. Tchau, beijos. Tchau. Tchau, tchau.